Fala, meus titulares, muito boa noite. Começando mais um programa aqui. E hoje o assunto é futsal. Já falamos muito de basquete, já falamos de vôlei, esportes que movimentam aqui a região do Alto Tietê, já falamos de futebol também. E agora chegou a vez da turma da bola pesada, como era conhecida antigamente. A gente está com convidados muito especiais aqui. Nós temos um ex-jogador de seleção brasileira, treinador de equipe de Liga Nacional e também o coordenador do futsal aqui de Mogi, o Mogi Futsal. Mas antes da gente começar o programa, como sempre, a gente dá aquela passadinha, aquele alô para os nossos patrocinadores que ajudam o nosso programa a ser viável, né? Vamos lá, Léo, coloca a telinha aí pra gente. Imote, Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Alexandre e Dr. Rossini, vocês serão sempre muito lembrados por mim por terem dado essa oportunidade e esse voto de confiança para os titulares. Exacto Gestão de Condomínios, Rodrigo, muito obrigado pela confiança. A Exacto é uma referência na gestão de condomínios aqui da nossa região e também apoia o esporte como forma de transformação social. E os nossos apoiadores, a Sports King, em breve titulares vai estar uniformizado com a marca da SK Esportes, Euroesportes, que dá bolas para a gente sortear aqui, e a RTV, que nos proporciona esse cenário para a gente fazer o nosso bate-papo semanal. Vamos agora, então, apresentar os nossos convidados aqui presencialmente. Amos Martins, coordenador do Mogi Futsal. Amos, muito boa noite para você. Obrigado pela presença aqui no Titulares. Obrigado, Pedro. Muito boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz pelo convite, tá? Toda vez que, caso necessite, estarei presente. Será um prazer muito grande falar do nosso grande futsal. Nós já nos conhecemos há muito tempo, né, Amos? Eu já cobri as várias fases do Mogi Futsal e a gente agora vai falar um pouquinho sobre esse novo momento do Mogi Futsal, que teve que dar um passinho para trás para futuramente dar vários para frente, com certeza. E agora a gente vai chamar o nosso segundo convidado. Esse sim é um dos grandes nomes do futsal nacional. Está online aqui com a gente. Vamos lá, Léo. Vander Iacovino, bicampeão mundial com a seleção brasileira, campeão da Copa América com a seleção brasileira, inúmeros títulos no futsal nacional na década de 90, hoje treinador do Crona Joinville. Muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui, engrandecendo aqui o nosso programa. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite, Amós. É um prazer aqui estar participando do programa. Obrigado pelo convite. E poder falar um pouquinho da nossa modalidade, né, que vive um mês especial em função do Mundial de Seleções, né? Então é um mês bem especial para a gente. Então, bacana participar e poder falar um pouquinho da nossa modalidade. Bem legal. Então vamos começar, né? Eu queria saber exatamente, já que você deu o gancho, Vander, queria saber de você e do Amos também, qual é a expectativa, né, para nossa seleção nesse Mundial aí, e quem são os principais adversários, quais serão as maiores dificuldades e as chances de mais um título aí para a nossa modalidade. Primeiro você, Vander, vamos lá. Bom, então, eu acho que esse Mundial vai ser um dos mais equilibrados em função da qualidade das equipes, assim, eu acho que está bem nivelado, né? Claro que o Brasil ele é sempre favorito em função dos títulos que conquistou, mas enfim, da qualidade dos jogadores que nós temos, né? Eu sempre friso que essa fase o Brasil tem pivôs que nenhum no mundo tem hoje, né? Nós temos 4 jogadores de muita qualidade, capazes de resolver uma partida. Então, eu estou apostando muito no Brasil, né? Apesar de saber que a primeira fase é mais mesmo para dar ritmo para as equipes, né? Porque a gente sabe mais ou menos as equipes que vão para classificar. Então, acho que aí na segunda fase a gente vai ver mesmo a competição começar, que é já o mata-mata, né? Então, a gente está numa expectativa boa. No domingo é a última rodada da terceira fase e aí a gente vai conhecer os 16 classificados. Mas eu acredito, lógico, que o Brasil, a Argentina, que é a atual campeã mundial, Portugal, Espanha, Rússia e algumas equipes ali que podem surpreender, né? Caso do Irã, o Cazaquistão, que tem brasileiros ali jogando.
E a equipe, eu acho que do Marrocos, que eu gostaria de ver estando nessas finais. Eu acompanhei a fase classificatória deles ali, é uma equipe de muita qualidade técnica, né? Mas que a gente precisa ver jogar contra equipes grandes para ver realmente como elas vão se portar. Então, a expectativa agora da outra fase, ela está bem grande, mas aqui na torcida pelo Brasil, que com certeza vai estar brigando pelo título. Maravilha. É só explicar para o pessoal de casa que esse programa ele foi gravado, né? Hoje é dia 18, mas vai ser... hoje é 18? Estou ficando maluco. 18. Dia 18, não estou ficando É isso maluco. aí. Então ele vai ser exibido no dia 25, sábado, dia 25. Então você está assistindo, hoje é dia 25, mas foi gravado. Então, certamente o Brasil já tem alguma coisa definida aí no Mundial. Mas a gente está aqui também para debater não só as questões factuais, né, de campeonatos e tudo mais, mas também sobre a modalidade como um todo, né? Mas já que o Vander falou sobre a seleção brasileira no Mundial, eu queria ouvir de você também, Amos. Vai acompanhar, está acompanhado, tem acompanhado as notícias? Como é que você enxerga essa participação do Brasil no Mundial? Tenho sim, Pedro. Como não acompanhar, né? Eu vivi minha vida toda, né? Hoje eu tenho 63 anos, toda a minha vida, desde moleque, jogando futsal. Nunca gostei do futebol. Então a gente tem acompanhado sim, de perto. E eu acho que o Vander vai concordar comigo que a melhor preparação, a melhor estrutura para ir para o Mundial, acho que foi essa que a CBF deu para a seleção brasileira. Foi para a Granja Comari, ficou um determinado tempo na estrutura profissional realmente, né? E então acho que ali se deu um passo bem importante para a gente fazer um grande campeonato. Acredito também, eu acho que a Argentina hoje é o nosso grande calo, se é que podemos falar isso, né? Que já perdemos o Mundial para eles e está em ascensão no futsal, tá? Mas acredito muito no Brasil. Tem a Espanha, né, que sempre é muito forte, tá? Mas eu estou torcendo muito, né? Porque tem um menino que começou comigo aqui em Mogi das Cruzes, foi eu que eu federei, que é o Lé, que está representando lá na seleção brasileira, né? Então estamos na torcida, na grande torcida aqui, para que eles tragam o resultado positivo para nós e a gente possa conviver com o Lé um pouquinho mais. Essa alegria está representando o Brasil. Muito legal. Ô Vander, você já esteve lá, né, na seleção brasileira, conquistou 2 mundiais, uma Copa América, e eu pego esse gancho que o Amos deixou aqui pra gente, da questão da estrutura disponibilizada, né? Na sua época, comparando com agora, pelo que o Amos citou aqui, houve uma evolução significativa em termos de estruturação do futsal nacional? E como que isso foi, como que isso se representou na sua visão? Bom, eu tive a oportunidade de participar de 5 mundiais, né? Um pela FIFUSA e 4 pela FIFA. Eu fui bicampeão como atleta, capitão em 92, 96. Em 2000 eu fui o treinador e em 2012 auxiliar técnico sendo campeão também. Então, eu tenho o tricampeonato mundial. Lógico que hoje a estrutura que se tem é muito diferente do que eu vivenciei, tanto na FIFUSA como no início da FIFA, né? Infelizmente, como o nosso amigo Omar falou aí, Amos. eu acho que veio, acho que não veio no tempo exato, né, da CBF, ela encampar a CBFS, né, porque foi apenas no final, então deu uma estrutura muito boa da parte final, mas a gente sabe que são 4 anos de trabalho que a gente necessita para entrar numa competição muito forte. Mas, enfim, aconteceu, a estrutura está aí, e eu acho que a gente está dando um passo importante, né? E com certeza, do que eu vivenciei e do que é hoje, lógico que a qualidade, tanto da parte estrutural que a CBF oferece, ela é muito diferente do que eu tive, né? Mas, assim, eu acho que a gente veio atrasado, mas claro que agora, daqui para frente, a gente espera que, principalmente as sessões, com melhores condições para se trabalhar,
coisa que no passado a gente alternava, né? Quando a gente tinha patrocínio era uma coisa que ajudava, quando não era difícil de você trabalhar, mas enfim, momentos que já passou e que acho que a gente tem contado daqui para frente com esse apoio que a gente tem hoje da CBF, que lógico que a estrutura ela é muito diferenciada, né? Tendo na Granja Comaria ali, dando estrutura de ginásio próprio, adequado. Então isso é importantíssimo e a gente espera que isso possa fazer diferença nesse Mundial já, né? Tá. Nós vamos continuar nosso bate-papo sobre seleção um pouquinho, porque a gente tem algumas imagens que a gente separou aqui, suas ainda enquanto jogador, para o pessoal de casa, o pessoal mais jovem que ainda não se lembra do Vander jogando, né? E você vai ver aí nessas imagens que nós vamos rodar aí a qualidade desse canhotinho aí, muito habilidoso, né, Vander? E o camisa 12, né? Camisa 12 que acabou você passando essa camisa 12, esse legado de um jogador habilidoso, rápido, né? E goleador pro Falcão, que veio depois de você, né? Tem alguma mística essa camisa 12 aí? Tem alguma coisa, uma bênção de alguém nessa camisa 12 para gerar tantos craques assim? Então, Pedro, isso aí, né, comenta muito que é a dinastia da camisa 12. Quando eu utilizei, foi através do meu ídolo, que era o Jackson, que foi bicampeão mundial também em 82 e 85 pela FIFUSA. Olha, isso mesmo. Então, né? era um atleta que eu admirava muito, que tinha uma qualidade impressionante com a perna esquerda, assim, se assemelhava muito ao que eu acreditava do jogo, então da característica dele, eu procurava me espelhar nele. Então, assim, a camisa que eu comecei a utilizar foi em função dele, e ele era canhoto também, fazia gols, tinha essa habilidade, essa parte técnica com a bola, importante, né? E depois de mim veio o Falcão, né, que utilizou em função também de eu ter utilizado. E a gente fica feliz, né, de ter marcado a história. E esses 3 jogadores participaram da seleção brasileira, conquistaram títulos e fizeram história dentro dela, né? Então, com a camisa 12, são canhotos também. Então, ficou uma dinastia, né? E todo mundo fica perguntando se vai aparecer um outro camisa 12, canhoto também. A gente espera que, lógico, que isso aconteça, porque qualidade nós temos e muito. Nós temos muitos jogadores com características que se assemelham e a gente espera que esse atleta possa estar surgindo aí nesse Mundial. Legal. Vou perguntar para o Amos agora sobre essa camisa 12. Eu não estava me lembrando do Jackson, né? 82 eu tinha 10 anos de idade, então acredito que eu não me lembro por causa disso, né? Eu ainda era muito jovem. Mas vou botar você agora na saia justa, hein? Eu quero saber aí, Jackson, Vander ou Falcão? Difícil, né, Pedro? Difícil, muito difícil. Eu acho que são jogadores, tanto o Jackson quanto o Vander, não tinha uma mídia tão forte igual o Falcão teve, mas jogar, eu acho que jogou a mesma coisa, certo? O Falcão é mais plástico, certo? E demorou muito para o Falcão ser esse atleta plástico do jeito que é, porque ele sempre foi muito irreverente, que eu lembro do Falcão no Corinthians, no Sub-20, certo? Ele era irreverente, né? Já era assim. Tá? Mas agora, depois, com o tempo, com a experiência, né? ele veio. Então é difícil, né? Aí você pega, nesse grupo aí, você coloca o Manuel Tobias, também, que é um destro, que arrebentou também. Qual o melhor? Não tem o melhor. Cada um na sua característica, os outros 3 canhotos, né? Sempre canhoto com muita habilidade, né? E o Manuel Tobias com um passe formidável, um bate impecável, né? Eu prefiro não falar nada com relação a isso, não, porque todos 4 brasileiros foram muito, muito bem. Eu perguntei porque é uma coincidência, né? Jackson, Vander e Falcão, canhotos, Sim. Usuários da camisa 12, então foi uma brincadeira que, obviamente, você não ia ser deselegante com o Vander que está aqui junto com a gente. Não, só para o Vander, não tem ele problema, testemunha, não tem Pedro. problema nenhum. Na época que eu era treinador, nos anos 90, por aí, tinha um tênis, Vander, entendeu? Era um tênis muito, muito vendido. Só era 2 tênis, porque não tem essa gama de tênis que nós temos hoje. Naquela época, era o Vander e o Moruga, né? Tênis da Penalty.
Isso aí. E era muito, nós usamos muito, muito. O Leque está lá na seleção, usou muito esse tênis aqui, que como nós tínhamos era muito difícil o dinheiro, mas a prefeitura cedia os tênis para esses meninos. E a maioria queria jogar com o tênis do Wander. Wander, você jogava com seu tênis ou era só para fazer comercial? Não, poxa, eu assim sou grato a que a modalidade me proporcionou, né? Você ter um tênis com o seu nome, isso assim, é motivo de muito orgulho e de realização pessoal. E assim, a gente fica muito feliz de ter tido essa possibilidade e de, lógico, a televisão, a mídia, com as propagandas, faz com que a gente fique um pouco mais conhecido. Então, eu sou muito grato, principalmente a Penalty, que era um tênis que, como me falou muito bem, assim, era um tênis que era o mais vendido, ali era na média de 400 mil pares por mês que vendia no Brasil, então uma quantidade bem grande, né? Então, e porque naquela época, como falou, só se usava o Gander, né? Então, foi uma época que marcou muito a gente ali e, poxa, eu só tenho a agradecer principalmente a Penalty que me deu essa oportunidade de estar podendo usar um tênis da marca Penalty que é tão tradicional no Brasil. Legal. Ô, Wander, agora eu queria que você contasse para a gente, é uma coisa que o Amos também teve essa experiência, que é a questão o momento da transição, né? Você teve que fazer a transição de atleta para treinador. E o Amos, que era treinador, teve que fazer uma transição para dirigente, vamos dizer assim, coordenador de uma equipe e das escolinhas também, e das categorias de base que envolvem essa equipe. Então, primeiro, você, como é que foi esse processo? Ele demorou muito? Como que você se preparou? Né? Porque é difícil, né? Você pode ter o conhecimento tático e tudo mais que você vivenciou com vários treinadores durante muito tempo, mas você passar a aplicar isso, você tem que ter muito preparo, né? Queria saber como que foi o seu. Como você falou, eu me preparei. Eu fui estudar, eu fui fazer educação física, eu me especializei em futebol e futsal, mas assim, mesmo como atleta, eu já vinha me preparando, principalmente no fim da carreira ali, nos 2, 3 últimos anos que eu estava atuando, eu procurava anotar tudo que o treinador passava, algumas coisas que eu achava importantes, vestiário, o Amon sabe como é que é, vestiário é uma coisa diferente, né? Então, tudo as coisas que eu achava importante eu anotava, e lógico, aliado ao que eu acreditava também, né, que eu ia colocar em prática. Mas assim, eu me preparei para ser treinador, estudei muito, que a parte da quadra, a parte prática foi muito importante, mas também o estudo me auxiliou e me deu base para a minha formação como treinador. Então, assim, foi uma coisa que eu me preparei para ser treinador, não foi uma coisa que aconteceu de repente, né? Foi uma coisa bem estudada, porque assim, eu como atleta fui capitão durante muito tempo e sempre gostei da parte tática, da parte também da parte psicológica, tanto é que o meu TCC é em função da psicologia dentro do futsal, da nossa modalidade, né? Então foi uma coisa que eu me preparei e para mim assim não foi uma coisa que eu sofri muito, né? Foi uma coisa muito natural, mesmo porque atleta, eu sofri muitas lesões, assim, então no final da carreira já era uma coisa que eu me preparei por isso. Então não foi uma coisa dolorida, sofrida para mim. Lógico que a vida de atleta ela é diferente, mas eu procurei dar uma sequência como se fosse o atleta que estava jogando ia passar para ser treinador e eu ia assumir uma outra carreira, uma outra profissão ali. Legal, então foi uma coisa bem pensada, bem estruturada. E você, Amos, eu quando cheguei em Mogi em 2001, você ainda era treinador e o mais conceituado aqui da nossa região inteira, né, de 10 cidades aqui do Alto Tietê, conhecido também em São Paulo, enfim. E como é que surgiu essa ideia? Falou, cansei de ser técnico agora eu quero atuar nos bastidores. Ou foi uma oportunidade que apareceu e você teve que abraçar meio no susto? Conta pra gente. Não, ô Pedro, eu vim, né, eu comecei como árbitro muito cedo. Eu fui um dos árbitros mais novos da Federação Paulista. Então, mas eu fui 12 anos fui árbitro. E depois eu falei, não quero mais.
né? Aí eu tive um contato muito interessante com a pessoa que o Vander conviveu muito, foi com o Miltinho, né? Saudoso Miltinho. E ali eu conversando com o Miltinho, uma oportunidade, e falei que eu tinha vontade de ser treinador. Ele abriu as portas da Wimpro, né, que era uma das melhores equipes, era o Wimpro, o GM, né, o que nós tínhamos assim, de muito, muito forte na época, principalmente na categoria sub-20. Aí, com o tempo, eu fui me cansando daquilo. Né? Em 2009, eu estava preparando o Jabá para 2010 assumir a equipe, mas em 2009 eu já não aguentei mais. Os Jogos Regionais de Arujá, acabou os Jogos Regionais de Arujá, falei, não quero mais. E nunca mais coloquei um apito na boca para apitar treino, nunca mais eu entrei na quadra como treinador. Aí eu achei também que a minha colaboração seria muito maior como coordenador da equipe. Tá? E eu não me arrependo de ter deixado de ser árbitro, deixado de ser treinador, e já estou pensando em deixar de ser coordenador também. Tem que descansar um dia, né? Ah, sim, né? Porque é muito desgastante. Mas assim, o Vander ele nos relatou que houve um preparo técnico, né? Teórico, estudou e tudo mais, e você decidiu ser coordenador de uma modalidade inteira. Você chegou paralelamente ao seu trabalho de técnico, no fim da sua época de técnico, a se preparar para ser dirigente? Fez algum tipo de curso ou conversou com pessoas que já tinham experiência nessa questão de gestão de equipe esportiva? Como é que foi essa transição? Porque muita gente, eu pergunto isso tanto para o Vander quanto para você, porque a gente vê muitas pessoas dando um passo maior que a perna e não conseguindo sucesso naquilo que ela se propõe a fazer, exatamente por essa falta de preparo. Então, talvez o relato de vocês tenha utilidade para alguma pessoa que esteja querendo se aventurar num cargo ou em alguma empresa, por exemplo, e não esteja preparado para isso, né? Acha que sabe, acha que a prática que teve vai conseguir fazer que ela tenha sucesso. Então, fala pra gente aí como é que foi essa preparação. Pedro, você como treinador, você já se prepara um pouco para ser dirigente, né? Ainda mais você é treinador de uma equipe pequena onde você é o faz tudo. Você é o presidente, você faz tudo. É o tesoureiro, você faz tudo, certo? Depois você vai melhorando a equipe, aí você vai ser mais treinador. Mas hoje é muito fácil. Né? Hoje tem muitos cursos na internet. Né? Hoje, o ano passado mesmo eu fiz um curso com o Lavoisier, participei de uma palestra formidável com o Lavoisier, certo? E sempre tem palestras. E nós estamos procurando sempre estar aprendendo muito, muito. Né? A parte da informática, a gente já está muito atualizado também, embora eu sou bem leigo nisso, não tive a felicidade de estudar. Na minha época, eu não consegui fazer educação física, foi uma coisa que eu queria fazer, mas eu não consegui fazer. Mas eu tentei fazer o meu melhor. Né? Na região, eu consegui sobressair. E hoje, como coordenador, eu tenho procurado me aprimorar, certo? Porque para você administrar pessoas, ser gestor de pessoas é muito difícil, certo? Eu imagino o Vander quando esteve no Brasil Quirim, que ele foi campeão no Brasil Quirim, como foi para gerir pessoas numa equipe daquele tamanho que era o Brasil Quirim, certo? Gerir um Falcão da vida, certo? Que é um monstro nisso aí. Mas a gente tem que ir aprendendo com o dia a dia, vai fazendo curso, muito curso. E eu tenho feito bastante cursos para a gente tentar melhorar, estruturar a equipe, né? Não é porque você é pequeno que você vai querer subir de qualquer jeito. Não adianta chegar um patrocinador hoje com 150, 200 mil na tua mão, se você não tiver uma pequena base, você vai subir, vai cair como o mesmo foguete que subiu, você vai cair. Certamente. Ô, Vander, então pegando esse gancho aí, já te pergunto aí, como foi no Brasil Quirim, né? O Amos levantou a bola e eu tô arrematando ela aí. Foi muito difícil administrar, gerir pessoas no Brasil Quirim? Como é que foi? Não, sabe que você vai aprendendo com o tempo que quanto melhor a qualidade dos atletas, mais fácil de você trabalhar com eles, assim, eu vou te falar do Falcão. Eu nunca tive um problema sequer com ele, muito pelo contrário, ele foi a solução, né? Ele nunca chegou para mim e falar assim, pô, Vander, a gente podia fazer isso, aquilo, e ele poderia fazer, porque eu era muito aberto.
Poxa, será que podia me encaixar com esse ou com aquele? Cara, e assim, ele sempre escutou, respeitou, e eu aqui perguntava para ele muitas vezes do que ele estava achando, lógico, pelo currículo dele, pelo que ele já tinha passado. Então, assim, foi extremamente tranquilo. O difícil mesmo é você ganhar as partidas. É isso que é a nossa busca, o nosso objetivo, né? Mas lidar com os jogadores, como eu me preparei bastante, eu também vivi aquele mundo durante muito tempo como atleta, isso me ajudou, lógico, muito, mas eu acredito que, assim, só você passando pelas situações, você vivenciando, é que vai te dar bagagem para você estar trabalhando com esses atletas renomados, né? Eu já tinha trabalhado na seleção brasileira, então para mim era uma coisa muito natural trabalhar com esses jogadores. Então eu nunca tive dificuldade, não. Lógico que você tem percalços, dificuldades que você vai enfrentar, e é isso que nos faz crescer, mas eu tenho certeza que o crescimento ele foi muito grande para os dois lados, eu como treinador e eles como atleta, porque eu sempre falo para eles que é uma troca de informações, né? Eu passando para eles e eles também me ajudando e me auxiliando. Mas lógico que a tomada de decisão vai ser sempre do treinador. Então, como você se prepara, trabalha, sabe do que você é correto, honesto, as coisas elas vão caminhar bem. As vitórias pode ser que não aconteçam como a gente deseja, mas o trabalho, a execução, se você for uma pessoa correta, justa com os atletas, eles sabem reconhecer isso e eles vão estar sempre mencionando isso com as pessoas que eles convivem, e a gente, no meio, a gente sabe dessas situações. Como é que fica para o treinador? Não sei se você chegou a passar por esse tipo de problema, mas certamente sim, né? Com relação a dificuldades financeiras, por exemplo, atraso de salário, problemas de pagamento de investidores, de fornecedores, enfim. Obviamente fica mais difícil para o treinador quando o calo aperta no jogador, que tem que cuidar da sua família, né? Tem também as suas contas para pagar. Chegou a passar por alguma situação dessa, e como é que foi a atuação nessa questão de gerir esse tipo de problema? Eu passei como atleta, né, e em uma equipe da Espanha, e assim, não é fácil, você como atleta realmente é difícil, mas você procura entender, quando você vê que a empresa ela não está de má fé, ela tem a boa vontade, ela procura soluções, você está ali para auxiliar, para ajudar. Agora, quando a gente de má fé, é difícil, né? Eu não passei por essa situação de má fé. E como treinador, eu passei por essa situação também. E quando eu entendo a situação da empresa, o que ela está passando e que ela realmente vai para a solução, ali é um momento de você ajudar e auxiliar. E a gente passou por algumas situações em algumas equipes, e o mais importante, eu acho, é principalmente os diretores, os donos das empresas, virem à frente da equipe e esclarecer a situação que está acontecendo. E cabe aos atletas aceitarem ou não. Eles têm o direito de, não, realmente, isso para mim não tem jeito, eu prefiro ir embora. Ou tá ali, não, vamos que as coisas vão acontecer, vão modificar, como vocês estão falando, e eu estou junto com vocês. Eu acho que é a conversa e o entendimento. E assim, eu procuro sempre estar dessa forma, conversando com a diretoria, mas também, ao mesmo tempo, que os atletas estejam junto, entendendo o processo e o que a equipe está passando, né? Não adianta você ficar passando por diretor, o Amos deve ter passado por isso, né? Você tendo que segurar, absorver tudo isso do que está acontecendo, para que nada atinja a diretoria ou a empresa, isso é muito difícil. Eu acho que quando o dono da empresa, os diretores, eles vão lá e botam a cara na frente, eu acho que isso aí facilita muito para que as coisas sejam contornadas. Eu procuro trabalhar dessa forma, fazer com que os atletas estejam presentes e vivenciem o que está acontecendo, né? Porque ali nós estamos todo mundo no mesmo barco. A dificuldade são dos atletas, são da comissão técnica, os diretores que estão tentando resolver o problema da empresa, né? Enfim.
Eu passei por essa situação, mas graças a Deus a empresa soube contornar, passar por essa dificuldade e depois caminhar normalmente. Perfeito, Amos. Ah, Já teve que apagar quantos incêndios? muitos incêndios. Teve um ano aqui que nós ficamos 8 meses, né, com problema da própria prefeitura, mas aí conseguimos, né, conversar com os atletas e passar para eles, né, embora 8 meses é muito tempo. 8 meses é praticamente um ano inteiro, ninguém consegue ficar, mas chegou no final sustentar sua família. Né? Mas conseguimos chegar no final do ano e pagar a todos, né. Como hoje a equipe é totalmente bancada pela Prefeitura de Mogi, até o ano passado, né, para ser mais específico, devido da pandemia, Mogi não descontou um centavo. Pagou 100% dos salários o tempo inteiro. Então foi muito interessante isso. Mogi já tem muito tempo, que Mogi vem honrando os compromissos. Certo? Então, isso aí deixa o gestor mais tranquilo. Sim, eu fico tranquilo, e muitos atletas, você vai conversar com os atletas, não, eu vou lá em Mogi porque Mogi paga bem. Paga bem não, desculpa, paga em dias, não paga bem. Porque às vezes é melhor você receber um pouquinho menos e ter a certeza de que vai receber, do que você ter um volume muito grande. A única coisa que vai acontecer é que a dívida vai ser maior. Certo? Mas já tivemos sim situações difíceis, né? Na época da própria Managa, que a Managa acabou quebrando, né? Nós ficamos numa situação muito difícil, mas também foi resolvido toda essa situação. Wander, você chegou a tocar no assunto, questão financeira das equipes de futsal logo no começo, apenas mencionou, né? Essa questão da dependência de muitos times com relação ao poder público, ao investimento do poder público, isso é uma coisa que trava o futsal nacional? Seria possível sonhar um dia em que essas equipes fossem patrocinadas por empresas particulares e assim conseguissem ser meio que autossustentáveis através de outros programas também que têm funcionado em algumas equipes de futebol, por exemplo, como o programa de sócio-torcedor, algumas equipes de basquete também têm conseguido garantir receita através dessas ações de marketing, ações promocionais, enfim. É um sonho ainda distante, porque todo mundo que eu conheço que está envolvido de alguma forma com alguma equipe do futsal paulista aqui, que é o que eu estou mais próximo, dizem que 90%, 100% da receita é vinda do poder público. Alguma saída? Dá para a gente sonhar com um futuro mais autossustentável? Isso seria o ideal, né, Pedro? E eu vejo muitas empresas que investem na nossa modalidade continuar investindo porque sabe que tem um retorno. Agora, você tem que ser muito bem organizado, né? A parte do caixa, as coisas têm que ter equilibrado. O retorno, com certeza, ele tem. Hoje, nós temos televisão passando, nós temos internet passando, via Facebook, enfim, nós temos vários canais passando a nossa modalidade e, lógico, que o retorno, ele aparece. Agora, como a gestão funciona, isso é que vai determinar a qualidade da equipe e, principalmente, da gestão dessa equipe, né? Então, eu passei por equipes que tinham uma gestão muito boa e que conseguia esses patrocinadores particulares aí, que a gente fala, né, para conseguir gerir a equipe. O que eu acredito, né, que a gente fica muito dependente das prefeituras com a mudança. Muda o prefeito, aí muda o investimento. Eu acho que tinha que ter uma lei obrigatória. Olha, não só o futsal, o futebol não, o voleibol, o basquete, o handebol, nessas modalidades, que tem um valor X para cada um ali e que se cumpra isso. O que a gente vê é que não se cumpre, né? O Amos pode falar melhor do que eu, que vivencio isso diretamente. Um mês ele tem um valor X, no outro mês o valor é Y. Então, essa dificuldade da prefeitura, você está na mão do governo, esse é o grande problema. O ideal seria você ser gerido por empresas mesmo particulares que apoiassem. Aí eu acredito que o governo tem um papel importante, né? Você ter isenção de imposto em algumas situações para você investir. Já tem isso, mas a burocracia é muito grande. Então, acho que se você pudesse facilitar, com certeza o investimento ele seria maior, né?
Nós não somos uma modalidade ainda olímpica, mas mesmo não sendo olímpica, a gente consegue se manter e ver equipes aí tradicionais há muito tempo que mantém a equipe porque sabe que dá retorno. Porque eu nunca vi uma equipe investir, uma empresa investir sem ter um retorno financeiro para a sua equipe, queira ela de patrocínio de televisão, do retorno que ela gera para a sua empresa, de conquistas de títulos, enfim. Eu acredito sempre que uma empresa ela vai investir porque é um retorno, seja ela de títulos, seja ela financeiro, ou da aparição na televisão, que é o que a gente mais vê e busca para as equipes. Tá. Amos, como é que você enxerga essa questão das empresas aqui da nossa região ser tão difícil conseguir patrocínio numa modalidade que tem uma história muito rica aqui na nossa região, tem pessoas sérias como você e apaixonadas pela modalidade, né, tomando conta do futsal aqui, por exemplo, e mesmo assim seja tão difícil conseguir um investimento. Nem que fosse um pouco, junta com outro pouco e consegue aumentar o orçamento municipal, por exemplo, do repasse municipal. Por que é tão difícil isso? Pedro, eu não consigo entender na nossa região. Nós temos quase 2 milhões de pessoas na nossa região do Alto Tietê, certo? E onde nós temos a televisão, tem diversos programas aí nos apoiando para isso. E você vai para o comércio, você não consegue. E eu vou falar de uma empresa que o Wander conhece bem, porque atua muito na região do Sul e desembarcou em Mogi das Cruzes. Se chama Sicredi. É uma das empresas que mais patrocina equipes de futsal, né? Embora agora está no futebol também, mas é o que mais patrocina o futsal. No sul do país. Ela desembarcou aqui, primeira agência aqui em Mogi, nós vamos falar com a Sicredi. Simplesmente não interessaram, de maneira alguma. Qual o motivo? Não sei. Mídia tem, divulgação tem tudo. Agora, nós não conseguimos entender o porquê da nossa cidade, da nossa região, ser tão difícil você conseguir algum patrocínio. Eu tenho 3 patrocínios só. 3. Só uma de Mogi e 2 são pessoas que moram na cidade, mas têm as suas lojas em São Paulo. Eu não sei, o secretário hoje está muito afim de buscar, já tem um homem de negócio para fazer o projeto e buscar esses patrocínios. Mas eu vejo sempre com dificuldade, né? Não que eu seja pessimista, né? É que eu tenho. Sempre, desses 30 anos que eu estou na frente, essa dificuldade é muito grande na nossa região. Wander, você concorda que muitas empresas elas querem o resultado de mídia muito rápido e esse resultado de mídia ele está sempre ligado à questão das conquistas e esquecem um pouco o valor que para mim é o grande valor de se apoiar qualquer modalidade, que é o valor institucional e também o valor do esporte pelo que ele traz de bom, de exemplo para as pessoas, que é o valor da saúde, da disciplina, da organização, do trabalho em equipe. Os patrocinadores eles não se interessam muito por isso, não. Só querem título e que a marca deles seja exposta na maior quantidade de mídias possível. Como é que você enxerga isso? Ou existe alguém? No Joinville e Crona, por exemplo, eles enxergam o valor institucional desses valores do esporte? Pedro, se pensar a curto prazo, sim, né? Resultado mediático, assim, claro que as coisas não vão funcionar. Ela vai ter um retorno rápido, mas depois os passinhos vão ser para trás. Hoje eu já não estou mais no Joinville e Crona, né? Eu me afastei em 2020 por questões de saúde, né? Mas ali ela pensa não só na equipe como divulgação da modalidade, do esporte, mas também na cidade e da razão social, da questão social mesmo, né? De estar mostrando e fazendo com que a cidade realmente abrace o projeto. O Amos falou que, né, Mogi tem 2 milhões de habitantes. Joinville são 560 mil habitantes. Lá nós temos 3 empresas muito fortes, que é a Crona, a Tigre
e a Amanco, né, do mesmo setor, né, que trabalham. Então, cada um investe em modalidades, na parte social. Então, isso aí é uma cultura da cidade. E, assim, a Corona já está aí desde 2005 investindo no futsal, e eu tenho certeza que ela investe porque ela tem o retorno, né? O retorno da marca, do nome dela, que ela se tornou conhecida no Brasil todo através do futsal e principalmente da cidade, né? É uma marca muito conhecida na cidade e que, assim, a cidade abraça o projeto, tanto é que, assim, os jogos são cheios, são lotados, lá se cobra para você ir assistir uma partida. Então, assim, você sendo organizado, sabendo o que você quer a médio e longo prazo, com certeza os resultados virão. Agora, como você colocou, ter esse resultado midiático a curto prazo, realmente a coisa não vai funcionar. Nós temos exemplos aí no Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa, né, através da Tramontina, que há muito tempo também patrocina e sabe do retorno, ela é muito conhecida, lógico, e principalmente pelo futsal. E eu tenho certeza que as empresas que investem na nossa modalidade, né, que a gente está falando aqui particularmente do futsal, muitas vezes é pelo esse resultado midiático que não é a nossa realidade, né? Mas a gente tem que ir lá e abraçar muitas vezes porque é o que a gente tem, né? Se oferecer para o Amos aí, lógico que ele vai abraçar, mas eu tenho certeza que o pensamento tem que ser a médio e longo prazo, você mostrar um projeto para essas empresas que o retorno ele é não só da parte da equipe, mas também da parte da sociedade, da parte da cidade, que com certeza vai abraçar o projeto. Wander, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Titulares. Foi muito legal o bate-papo com você, muito instrutivo. Eu consegui o meu objetivo, que era não é ficar falando apenas do seu passado como jogador, mas também ver a sua visão enquanto treinador de futsal e também essa questão sua de como você enxerga o futsal como um todo. Então, eu acho que foi muito legal, muito produtivo e a gente acabou fugindo um pouco do lugar comum quando se entrevista um ex-jogador de sucesso como você, né? Espero que você tenha gostado também de bater um papo com a gente e sinta-se sempre convidado, sempre. Eu vou te aborrecer um pouquinho com as minhas mensagens aí, convidando sempre que o assunto for futsal. Não, Pedro, eu que agradeço o convite, muito feliz e assim de tocar em outros pontos, abordar outras coisas, porque da carreira já passou, né? A gente tem que pensar do que a gente pode construir aqui para frente, deixar o passado aí nas fotografias, nos quadros, né? O tênis você não guardou mas não, a né, pensar de na lembrança. modalidade, o crescimento dela. É isso aí. Então, eu fico feliz e, poxa, ter a possibilidade de estar falando com a Amos também aí, muito feliz, e que a gente possa ter uma outra oportunidade para falar um pouquinho da nossa modalidade. Vamos ter sim. Eu só fiz uma pergunta aqui para você para a gente encerrar. Você falou aí das fotografias que ficam na memória, dos vídeos que você deve ter aí na fita VHS, né? E o tênis? Eu quero saber do tênis. Você guardou um exemplar aí na caixinha de vidro e tudo? Não? Tenho guardado, assim, não está na caixinha de vidro, está na caixinha ali, né? Mas é uma recordação, né? Mostrar para os netos, né? Que já tenho netos, isso é muito bacana. E assim, outra realização que aconteceu hoje até, né? O lançamento do livro, infelizmente, assim, eu não tenho muitos exemplares porque tive de mudar, então vou ter que procurar uma outra editora, mas assim, já lancei um livro sobre o Mundial de Hong Kong, né? A primeira conquista a gente nunca esquece, então estou muito feliz também por ter essa outra realização de estar lançando um livro e que eu espero em breve aí com uma outra editora eu possa estar lançando ela no mercado aí, porque assim eu tenho um número pequeno, né, restrito, e nesse momento são para as pessoas mais próximas que vão receber esse livro, mas outra realização pessoal, né, aproveitando aqui o teu programa, de estar podendo falar sobre esse lançamento do livro.
Desejamos sucesso, que você consiga essa editora aí, porque chegando aqui na livraria já é meu. Pode contar com, com a minha compra aí, que vai ser muito legal ler. Um abraço, ótimo final de semana para você. Sucesso. Valeu, obrigado, abraço a todos. Um abraço, Vander. Legal, bacana, né, Amos? Cara muito bom, um cara muito humilde, muito simples, inteligente, certo? Consciente, né? Sim, É. e sabe passar o que ele viveu. Exatamente. Porque muitos atletas não conseguem passar o que viveu, né? O Brasil Quirim, quando montou a primeira equipe, né? Quando o Falcão montou lá em Sorocaba, era Brasil Quirim, que usou o Brasil Quirim, né? A empresa, para divulgar, e ele foi o treinador. Sempre gente muito boa. Muito bom conversar com um dos grandes ídolos do futsal nacional, Vander Iacovino. Vamos fazer uma pequena pausa agora, Amos, para a gente chamar aqui o nosso patrocinador, que vem sempre com dicas instrutivas de saúde e tudo. E hoje a gente vai mostrar um videozinho institucional do Imote, para que o pessoal conheça essa grande empresa aqui da nossa região que apoia o Titulares. Vamos lá, Léo. Somos um dos maiores centros de ortopedia e traumatologia do Brasil. Desde o pronto atendimento até a reabilitação, tratamos a sua saúde, aliando a constante atualização médica à nossa experiência de mais de 40 anos. Imote, ortopedia com credibilidade. Eu falo para todo mundo que vem aqui, quando a gente roda assim, a gente dá sempre dicas de saúde, os médicos do Imote gravam e mandam para a gente, e acaba sendo uma informação útil também para quem está assistindo. Hoje foi um vídeo mais institucional mesmo, para mostrar o tamanho do Imote e há quanto tempo essa empresa está no mercado. E eu falo que eu já tive o prazer de ser atendido lá, só que eu falo que eu não quero voltar mais não. Ninguém quer, né, Pedro? Mas a Imote é realmente uma referência na nossa cidade e região. Cuida, inclusive, agora totalmente da parte de departamento de fisioterapia e tratamento médico do Mogi Basquete, né? Sim. Já era uma parceira e agora aumentou ainda mais a sua atuação junto com a equipe de basquete aqui de Mogi das Cruzes. O Dr. Pedro, né, que é o fundador da Imote, sempre teve essa visão do esporte, né? Exatamente. E o Alexandre vem também com essa mesma visão. Parabéns à Imote, que cresça cada dia mais e continue apoiando o esporte. É verdade. Amos, vamos falar agora especificamente do Mogi Futsal. Enquanto isso, eu peço para o Léo entrar em contato com a Milene Lopes, que ela é mais uma das apaixonadas por futsal aqui da nossa região e é a presidente do Desportivo Mogiano, que tem times de base masculinos e também uma equipe feminina que está atuando em campeonatos aí. Nós vamos tentar contato com ela, que ela não pôde estar presencialmente, mas a gente vai tentar contato online agora para ela falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Enquanto isso, a gente fala do Mogi Futsal, que, como eu disse no começo do programa, teve que dar um passinho para trás em relação a 2019, né? Acabando temporariamente, se tudo der certo, com o time adulto, que já vinha de alguns anos e de bons resultados, e agora tá só com o sub-20. Como é que você avalia o momento atual do Mogi Futsal na Liga Paulista? Olha, Pedro, foi muito bom. O primeiro semestre nosso foi ótimo, né? Só não foi melhor porque não foi campeão. O Léo pode até rodar o vídeo do Mogi Futsal pra gente, assim que você puder, Léo, enquanto a gente vai conversando sobre o time, para ilustrar aí o nosso bate-papo. Vamos lá. Então, foi muito bom. Infelizmente, nós perdemos, né? Perdemos na prorrogação para a equipe do IMPRO, que fez a melhor campanha do campeonato. Nós tivemos que fazer, se é que existe isso, uma seletiva dentro do campeonato, porque não tivemos a oportunidade de fazer as seletivas em virtude da pandemia. E também demorou bastante a nossa ajuda financeira, entendemos. O prefeito conversou conosco, explicou que não dava para liberar verba de imediato. A pandemia judiou muito não de todo mundo, né? Do Brasil, do mundo inteiro, né? O esporte foi muito afetado. E eu agradeço muito ao prefeito, essa administração, por manter o projeto. Porque quando foi falado para mim que a verba tinha que diminuir, aí eu fiz a proposta da gente manter pelo menos o sub-20, para a gente manter o sub-20 e a comissão técnica do adulto, que era para a gente dar continuidade ao trabalho
né? E na época o Danilo Lu, que era o secretário de esporte, ele falou, não, tudo bem, vou levar essa situação para o prefeito. O prefeito aceitou manter a equipe, então nós somos gratos a isso, mas estamos trabalhando bastante. Agora no segundo semestre já chegou a nossa ajudinha financeira, né? Que não é muito, mas já ajuda bastante esses garotos principalmente as despesas com transporte, que a gente continua treinando no Butujuru, que é longe, né? Uma coisa boa, Pedro, que a gente tem que divulgar muito, 98% dos nossos atletas, todos participaram aqui em Mogi por equipes de categorias menores da cidade. Por uma ou outra equipe, eles participaram. Então, só eram atletas conhecidos, que nós tivemos acabado de fazer convites, né? E um atleta indicando o outro, mas tem que ser da cidade, né? Embora nós não temos 100% da cidade. Nós temos 70% de atletas da cidade. E que já é bastante, é um número considerável, né? Sim, bastante Isso atletas. É muito importante. E nós contratamos 3 atletas agora, em posição que nós estávamos carentes, para tentar fazer uma campanha melhor ainda. O que é a campanha melhor? Conquistar o título. Pelo menos a ideia é ir para a final outra vez. E acreditamos, o Goda está fazendo um trabalho extraordinário conosco aí, e acreditamos que nós vamos conseguir. Tivemos um tropeço na semana passada, na semana retrasada, contra o Diadema, perdemos de 7 dentro de casa, mas foi um jogo totalmente atípico, que os caras chutaram 7 bolas, entrou 7 bolas. Estou com alguns números aqui, só para a gente dar uma atualizada. O time está na 2ª posição, né, do campeonato, 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, é o que você falou. Sim. Foi essa para Diadema. Um ataque com 14 gols e uma defesa que sofreu 10, está com um saldo de 4. Né? Esses números te deixam satisfeito? O Goda está satisfeito com esses números? Até quando que esse time pode evoluir e qual que é o sonho? Todo mundo sonha com título, né? Mas existe o sonho utópico e existe o sonho real. Não, o nosso sonho real é realmente chegar na final, certo? Nós estamos trabalhando muito para isso e eu tenho conversado muito com o Everton. O Everton que é o nosso secretário, né? Ele tem nos apoiado demais o futsal, e ele quer fazer essa equipe chegar na Liga Nacional de 2 a 3 anos, depende muito da economia do país, certo? Então, a promessa é de voltar com adulto ano que vem. Eu não tenho essa certeza 100%, porque agora que as coisas estão começando a andar no país, certo? Mas também, se tiver que o ano que vem continuar no sub-20, não tem problema nenhum. O que nós estamos fazendo? Estruturando a equipe. A equipe, hoje tem 8 pessoas que trabalham nessa equipe diariamente. Todo treino, você vai lá, tem 8 pessoas trabalhando, certo? Acabei de contratar agora uma psicóloga para fazer um trabalho com os garotos, né? Para a gente poder extrair tudo o que esses meninos têm para nos dar. Tá? Então, assim, eu falo para ele, as escolinhas, você permite, está reiniciando as escolinhas. A escolinha estava toda funcionando em março do ano passado, dia 18 parou tudo. E nós estamos reiniciando agora no começo do mês, estão abertas as inscrições. Então, nós estamos preocupados também com o lado social. Não podemos deixar esse lado social. Isso aí é a grande contrapartida que eu acho que qualquer município que apoia uma modalidade competitiva, ela deve exigir da equipe, né? É que a modalidade seja ensinada para garotos das comunidades do município, como vocês estão fazendo, né? Isso aí eu acho importantíssimo, até porque se existe um time, esse time é o espelho para a garotada da escolinha. Correto. E aí o ciclo virtuoso de, eventualmente, daqui 2, 3, 4 anos, um garoto da escolinha ser formado para jogar no time adulto, ele está completo. E aí fica uma coisa autossuficiente em termos de elenco, né? Então seria o sonho de qualquer treinador isso aí. Esse é o nosso objetivo, Pedro. Depois, o ano que vem, hoje nós temos 3 núcleos de escolinha, o ano que vem vai para 5 ou 6.
A ideia é fazer um núcleo central no ginásio novo, certo? Onde nós vamos pensar os atletas que vão despontar para fazer um treinamento diferenciado, para ir para as equipes nossas, né, da cidade que disputam as categorias menores. Então, eu acho que se a gente não investir no social, na criança, o que vai ser do nosso Brasil amanhã? O que vai ser de Mogi das Cruzes amanhã? É uma coisa, fica uma coisa finita, né? Uma cidade dependendo sempre de contratar pessoas para montar um time. Acaba-se a temporada, esses jogadores que não têm vínculo com a cidade nenhum, emocional nem nada, vão embora e aí tem que contratar de novo, enfim. Então, acho que esse pensamento de longo prazo é importantíssimo, como vocês estão fazendo muito bem. Porque se eu tivesse que o secretário falar para mim, Amós, vai ter o adulto ano que vem. No mínimo 5 atletas vão subir dessa equipe, no mínimo. Porque eu tenho muita gente, garoto novo para o ano que vem, com idade para o ano que vem. Então, se você subir 5 garotos desse sub-20, o trabalho já valeu a pena. Sem dúvida nenhuma. Certo, já valeu a pena. É o que nós estamos trabalhando, que eu tenho passado para a comissão técnica, né? Eu tenho o Goda, que não é mogiano, e um preparador de goleiro que não é mogiano, porque eu ainda não achei ainda esses profissionais na cidade. Porque a minha ideia é manter todos da cidade. Certo? Porque aqui não é porque o treinador foi embora, acabou a equipe. Não. Se eu parar, essa equipe não pode parar. Certo? Eu já estou pensando em preparar alguém para ocupar o meu lugar, porque o futsal já tem 30, 35 anos aí trabalhando, certo? E tem que dar continuidade a isso aí. Sem dúvida. E todo esse trabalho que você fez ao longo dessas décadas todas, viu, Amós, acabou surtindo efeito também, porque outras agremiações acabaram sendo criadas, né? Eu acho que nós vamos conseguir falar agora com a presidente de uma delas, que é a Milene Lopes. Olá, Milene, como é que vai? Tudo bem? Boa noite para você, bem-vinda ao Titulares. Oi, pessoal, boa noite, Pedro, que honra estar aqui com vocês. Boa noite, seu Amós, nosso coordenador da modalidade. É isso aí. Boa noite. Milene, você é presidente do Desportivo Mogiano, né? E a gente sabe de todo o esforço que vocês fazem aí para desenvolver categorias de base para a cidade, né? Independentemente de agremiações, acho que vocês dois, o Amós e você, concordam que quanto mais trabalhos de formação de atletas for feito aqui, vai ser melhor para todo mundo, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho, sobre as categorias que vocês trabalham e as competições que vocês disputam, para que o pessoal de casa que ainda não conhece o Desportivo Mogiano possa conhecer um pouquinho. Ótimo. Primeiramente, eu agradeço o senhor Amós. Tem sido um aprendizado trabalhar com ele, com a coordenação dele. A gente tem aprendido muito. A gente acredita, sim, que o esporte é uma ferramenta transformadora. E a gente acredita também que trabalhar a base vai fazer um futsal mais forte na cidade. Legal. E A quais gente as trabalha categorias? com projeto social há 7 anos. Ah, legal. E a gente trabalha a partir dos 9 anos de idade. Mas hoje, no Paulista, a gente joga a categoria sub-11, 13, 15 e 17 e o feminino principal. E essa E já novidade, estamos com meninas também. e essa novidade é que eu queria vocês falassem um pouquinho mais, né? Porque tirando a Olimpíada como exemplo, né? Já a gente fala sobre o futsal na Olimpíada, que é uma coisa absurda, que não entra na minha cabeça, o futsal não está na Olimpíada, mas a gente viu que a participação feminina em termos de resultado nas Olimpíadas foi muito expressiva na China. E saber que existe uma oportunidade para as meninas jogarem futsal, isso aí é uma coisa que vai de encontro a esse crescimento e a essa divulgação cada vez maior da modalidade para o público feminino. Como é que está a adesão? Como é que foi a adesão aqui na região das meninas procurando o Desportivo para tentar jogar, para tentar fazer parte da equipe? Foi muito concorrido? Como é que foi? Olha, Pedro, tem sido muito bacana. Saiu uma entrevista da Liga Paulista de Futsal sobre o nosso time, porque nós somos a única agremiação que tem uma menina
no sub-11 masculino, representando as mulheres. Então, tem aparecido bastante meninas, a gente está fazendo um trabalho de base com elas, a partir dos 10 anos de idade. Elas estão treinando com os meninos, mas eu creio que para o ano que vem a gente já consiga montar uma equipe feminina a partir do sub-13. Eu acho que só faltava mesmo era a oportunidade para elas, porque as mulheres, elas podem estar onde elas quiserem e tá muito bacana o trabalho. E agora, caso dê certo realmente, e vai dar certo essa questão das categorias de base femininas com o desportivo, elas têm um espelho que é o time adulto, né? Fala um pouquinho sobre o time adulto aí e como é que está a participação nos campeonatos desse ano. Olha, assim como no masculino, onde a gente tem muitos meninos que no sub-11, sub-13 já sonham em estar no sub-20 do Mogi Futsal, hoje a gente tem 2 meninas de 13 anos treinando junto com o time principal. E elas olham e admiram as meninas. Você pega um currículo como a atleta Cibele, a atleta Rúbia, a atleta G. Vilas Boas. Você pega currículos. A Neidinha, que já jogou grandes campeonatos até fora do país, a Lala. Então, elas são espelhos, né? E isso faz com que elas se animem e sonham também com essa realidade. A realidade do feminino no país é muito diferente do masculino. As oportunidades são bem menores, tanto com relação à técnica quanto com relação à parte financeira. Mas a gente tem acreditado, só temos que agradecer à Secretaria de Esporte, que tem nos apoiado, e eu tenho certeza que o ano que vem será muito melhor. Foi um ano muito difícil, né? O ano passado e esse ano, por causa da pandemia, foi muito difícil. Mas acreditamos num ano melhor em investimentos no feminino de futsal. O que eu acho mais legal é essa parceria, né? Mogi Futsal, Desportivo Mogiano, são 2 agremiações com marcas diferentes, nomes diferentes, até algum tipo de propósitos diferentes. Mas o Amos, você pode me falar um pouco sobre como que funciona essa dobradinha aí, Amos? Ô, Pedro, hoje, né, o secretário me colocou como coordenador da cidade, né, da Secretaria de Esporte, sou coordenador de futsal. E eu tenho trabalhado muito perto da Milene, como das outras equipes também, tanto do Mogi quanto do Benfica, do Inter Mogi. E eu tenho procurado passar um pouquinho da minha experiência para a Milene, que ela está iniciando, principalmente no adulto, né, que é mais difícil ainda. Você trabalhar com a criança é difícil, mas o adulto é muito mais difícil, né? Tem os problemas de horário, uma série de coisas. O secretário Everton está muito entusiasmado com o futsal feminino, ele esteve na quadra vendo, pediu para que eu desse uma atenção especial e eu tenho passado todas as situações. Prova é que está chegando uma pequena ajuda financeira para as meninas. Não vamos falar em salário, não vamos falar em ajuda de custo para elas não terem que pagar a passagem para ir treinar, que eu acho já uma grande coisa, tanto no masculino quanto no feminino, já está chegando essa pequena ajuda de custo, né? Inclusive foi assinado o contrato essa semana, tá? Estou contente trabalhando com a Milena, a gente tem, às vezes, diverja as ideias, entendeu? Mas eu acho que ninguém vai no mesmo caminho, mas eu tenho mostrado para a Milena o que eu falei aqui para você, a estrutura da equipe. Você tem que se estruturando. Amanhã mesmo eu vou estar no Butujuru a partir das 8 horas até as 19 horas, acompanhando o desportivo, certo? Que para mim não tem o Mogi. Prova é que o meu time está escrito aqui Mogi das Cruzes Futsal. Para mim não tem Mogi Esporte Clube, não tem Inter, não tem Esportivo. Para mim é Mogi, porque eu faço pela cidade. Você pensa na modalidade como um todo e como ela se desenvolve na cidade. Sim, né? porque eu também, se você não sabe, eu sou vice-presidente da Liga Paulista de Futsal. Certo? Então eu tenho que pensar na modalidade. Nós queremos fortalecer a modalidade, o secretário quer fortalecer a modalidade. Hoje, nós temos diversos ginásios nessa cidade. Na minha época eu tinha um, chamava União.
Hoje nós temos diversas e temos dificuldade para colocá-los para treinar. Nós não temos ginásio para todo mundo treinar. É uma dificuldade incrível, mas eu acredito, não é que esse ginásio novo que vai estar para acontecer agora, que ginásio todos possam mandar seus jogos no centro da cidade, tá? Que a gente tenha condições de melhorar essas estruturas do futsal, que em Mogi tem muita gente, na nossa região, porque vamos falar assim, só em Mogi, a nossa região é muito grande, não é porque é só em Mogi. Qual outra equipe que tem? Não tem. Suzano tem o futsal menores e não tem mais nada. Não tem o feminino é só Mogi. E o trabalho com a Milena, que ela está sofrendo muito, muito para poder manter esse projeto em pé. Mas se Deus quiser, ela vai vencer e nós estamos aqui juntos para ajudá-la no que possível. É isso aí, Milene. Fala pra gente então qual que é. Eu sempre pergunto para os meus entrevistados que estão com projetos, né, em andamento, ou iniciando, ou no meio do caminho. Qual que é o sonho? Qual que é o seu sonho real e qual que é o seu sonho utópico, vamos dizer assim, com relação ao desportivo mogiano? Qual que é, na verdade, é uma pergunta, são as metas, né? Meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Como é que você enxerga isso para o desportivo? Olha, a gente conversa muito, eu e o senhor Amos, sobre falta de patrocínio. Eu acho que os clubes têm que parar de esperar apenas do poder público, né? Porque o certo era a gente correr atrás de lei de incentivo, de patrocinadores grandes. Temos tantas empresas gigantes na cidade, na região, porque essas empresas não abraçam a causa e vêm fazer uma parceria bacana com a gente. Hoje, a gente pensa em Mogi Futsal. Nós somos todos Mogi das Cruzes. Quando as meninas vão jogar, a gente vai por Mogi. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho bacana, estamos unidos sim. E eu tenho certeza que esse trabalho que o senhor Amos está realizando esse ano, junto com a secretaria, junto com o secretário Everton, vai surtir um efeito gigante o ano que vem. Eu acho que a gente vai dar um salto e vai ser só evolução para o próximo ano. Eu esperava isso, mais patrocínios, que a gente não espere tudo do poder público e que a gente faça um trabalho de base. Meu sonho, quando eu entrei no futsal, sempre foi a parte social. O meu marido, que foi idealizador do projeto, ele sim é competição, 100% competição. O meu intuito é tirar o foco dos meninos da rua, da marginalidade. Quantas crianças não se perderam nessa pandemia? Quantas crianças não se evadiram da educação? Então, é trazer eles para o esporte, para que eles tenham disciplina, para que eles tenham um sonho, para que eles tenham um horizonte. Essa é a minha intenção. E usar o futsal como trampolim para a vida. Agora, com relação ao feminino, eu acho que já é uma realização. São meninas dinâmicas, são mulheres incríveis que tem na nossa equipe, meninas que jogam muito. A nossa dificuldade sempre foi treinar como um alto rendimento, porque no feminino o investimento é bem menor do que no masculino. Então, elas precisam treinar, não têm condições, precisam trabalhar, têm suas famílias, né? Mulher é complicado, mas a vontade é a mesma. E dentro de quadra, eu posso dizer que a dedicação é igual. Elas saem mortas, elas perdem a perna, elas comem a bola. Então, eu sou só orgulho com relação ao feminino. Eu quero agradecer aí toda a minha comissão técnica, que é toda voluntariada. Eu tenho fisioterapeuta, eu tenho auxiliar técnico, eu tenho profissionais maravilhosos. Todos os técnicos são voluntariados. Mas a gente acredita que em breve a gente vai poder estar remunerando e fazendo um trabalho diferenciado. Só o fato de já chegar essa ajuda transporte para as meninas, eu tenho certeza que já vai fazer o futsal na cidade evoluir. Então, a gente acredita que o ano que vem será muito melhor. E o nosso sonho é lógico, né? É estar ali, entre os primeiros lugares, terminar o campeonato bacana. A gente tem uma diferenciação, sim, contra o masculino. Mas dá para a gente chegar. E a gente acredita nisso.
Não tenho dúvidas disso, porque a cada ano que passa, né, Amos, a gente vê as modalidades femininas, elas ganhando cada vez mais seu espaço, ainda está muito longe do ideal, né? Mas a gente vê, por exemplo, o futebol feminino, se comparado com 5 anos atrás, tanto no sentido de remuneração quanto de estrutura, por exemplo, de seleção brasileira, vamos já partir logo do começo. Você não tinha transmissão de jogos da seleção feminina, hoje em dia você já vê com mais regularidade. Campeonato brasileiro feminino já é uma realidade, a maioria dos grandes clubes de camisa estão com equipes femininas, né? E tomara que esse reflexo do futebol ele também venha para o futsal, para que a Milene tenha o seu sonho realizado aí, né? Pedro, acho que 2 eventos que aconteceram, muito próximo do outro, vai alavancar muito o futebol feminino e o futsal vem atrás disso. Que foi a Copa do Mundo. Exatamente. Né? Teve o Mundial Feminino, que todo mundo falou, e agora veio a Olimpíada e outra coisa. Hoje, os futebol, as equipes que chegarem na Libertadores é obrigatoriamente ter o feminino. Você vê que hoje praticamente todas as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro já tem o futsal feminino, foi isso já que eu tem falei. o feminino. 5 certo? anos atrás você não via isso. Não tinha Não isso. tinha. Era um ou outro abnegado, né, que gostava, ou um dirigente de um clube. O São Paulo mesmo montou um time há 3, 4 anos atrás que na metade do caminho mandou todo mundo embora. Certo? E hoje é uma das grandes equipes, forças, né? é. E hoje o futsal feminino está no mesmo caminho. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, né? E fazer um trabalho legal, bem bonitinho, bem organizadinho. Para quê? Para que não seja quebrado de maneira alguma. A Milena está fazendo um trabalho legal, certo? As dificuldades são enormes. Tá? Mas com tanta luta, com a garra dela e dos colaboradores, ela está vencendo da maneira que eu venci lá atrás, né? Hoje nós temos a ajuda da prefeitura, mas se você pegar 20 anos atrás, 15 anos atrás, que você lembra, eu estava catando, eu estava catando lata, para a gente poder fazer qualquer viagem. Aquele tempo, hoje tem van, tem tudo, aquele tempo a gente viajava de Kombi, né? Era o carro de luxo para você ir para um jogo. Quando falavam numa Kombi, era carro de luxo, né? Hoje não, nós tem ônibus, tem van, tem micro-ônibus, já melhorou muito a situação, certo? Eu acredito que vai melhorar o futsal, tende muito a melhorar, e eu quero que isso aconteça, tá? Não para mim, mas para a modalidade. E é muito legal ver também, viu, Milene, a questão de você ser uma dirigente mulher, porque não é muito comum da gente ver, né, nas agremiações de qualquer modalidade aí do Brasil, e isso aí também engrandece o seu trabalho, porque as meninas que estão dentro de quadra acabam olhando e vendo, não, existe uma representante nossa que conhece os nossos problemas, conhece as nossas dificuldades e está lá lutando por nós, porque ela também consegue se enxergar na gente e as meninas se enxergam em você. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo esforço de ter comparecido aqui virtualmente na nossa entrevista, né? Era para você estar presencialmente, mas atrasou aí o jogo, né? Enfim, mas felizmente a gente conseguiu esse contato e foi muito legal a gente ouvir você. E queria que você deixasse também para o pessoal que está nos assistindo um contato para um eventual patrocinador que se interesse em apoiar o Desportivo Mogiano. Bom, quero agradecer primeiramente a você pelo convite, pedir desculpas por todas as confusão hoje, foi uma correria mesmo, mas deu tudo certo. E hoje, graças a Deus, ganhamos as 4 categorias, 11, 13, 15 e 17. Então, a gente está bem feliz. Quero agradecer ao senhor Amos, porque não é fácil para uma pessoa que tem mais de 35 anos de futsal acreditar numa mulher como eu, que cheguei doida, querendo, não, eu vou fazer, eu quero fazer, só preciso de ajuda. Eu costumo dizer que as pessoas mais fortes não são aquelas que sabem tudo, mas aquelas que estão aptas a transformações. Então, eu quero aprender. Eu brigo meio pelas minhas meninas, brigo mesmo pelas minhas crianças, porque eu acredito que isso faça diferença. E queria, sim, que empresas venham nos ajudar, venham apoiar, não só a mim,
mas aos clubes amigos também de futsal, o Inter Mogi, o Benfica, o Mogi Futsal, todos nós estamos fazendo um trabalho com muito amor, porque nós amamos o futsal e é pela modalidade. Então, venham fazer parte dos projetos. O meu contato é 011 94070 1561. E o nosso Insta é desportivo, _mogiano, _oficial. Eu vou aproveitar também e mandar um grande beijo e o meu parabéns para as equipes que chegaram do Campeonato Brasileiro de Ligas, o primeiro campeonato brasileiro que aconteceu em Brasília na semana passada, que tiveram assim, um ótimo resultado. Eu fiquei muito feliz. Nossos meninos estão de parabéns. Comentei com o senhor Amos que mal eles chegaram e pelo menos... Isso, representaram o estado de São Paulo. E 4 atletas receberam convites de grande clube, Corinthians, Palmeiras, Santos, mas o mais importante é saber que eles chegaram muito felizes, querem crescer, e hoje o ideal deles é jogar pelo Mogi Futsal. Então isso me deixa muito feliz. Então quero agradecer a todos vocês, o meu beijo, meu abraço, e obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho aí, sucesso, certamente vai ser convidado mais vezes para mostrar para todo mundo os resultados que vão vir, com certeza. Obrigado, Milene, um grande abraço para você, bom descanso, bom final de semana. Obrigada, um abraço. Um abraço, tchau, Milene. tchau. Léo, antes de eu me despedir do Amos e do pessoal de casa, vamos dar mais uma passadinha nos nossos patrocinadores aí? Agradecendo aí ao apoio do IMOT, Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia, da Exacto Gestão de Condomínios, meus patrocinadores, muito obrigado pela confiança, fiquem com a gente aí pelo tempo que der, porque a gente quer só trazer coisas boas e vocês apostam nos valores do esporte, na importância do esporte enquanto transformador social e gerador de saúde para a comunidade, e aqui a gente vai sempre tratar desses assuntos. E aos nossos apoiadores também, Sports King, uniformes esportivos, Eurosports e a RTV Filmes. Muito obrigado. Grande Amos, sempre um prazer, uma aula nas nossas entrevistas, nas nossas conversas. Desejo muito sucesso aí para a turma do Mogi Futsal nos campeonatos e para você em especial nessa nova fase que é de coordenar toda a modalidade na cidade inteira, como a gente viu aí o trabalho com a Milene e com os outros clubes daqui. Pedro, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez junto com você. Lá atrás, quando iniciou a TV, nós estávamos juntos e continuamos aqui juntos. Sempre às ordens para a gente poder falar de futsal da cidade, da Secretaria de Esportes. Se me permite, eu quero deixar um convite para os garotos de 7 a 12 anos. Nós estamos com 3 núcleos abertos às inscrições. É só entrar na página do Mogi das Cruzes Futsal, principalmente do Facebook. Lá você vai ver onde tem os núcleos e como fazer a inscrição. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá ótimo, Amos. Vamos cumprimentar aqui, vai. A gente já se conhece há muitos anos. Tá bom. Precisa do aperto de mão, sim. Tá, grande amigo. Além de um professor na modalidade, é um grande amigo que eu fiz aqui nesses mais de 20 anos de Mogi. Um grande abraço, ótimo final de semana. Pessoal de casa, por hoje é só. É nessa aqui. Então tá bom. Um grande abraço para todo mundo, ótimo final de semana e semana que vem, sábado que vem, tem mais titulares para você. Tchau, tchau. Bom final de semana.